que Jesus foi traído por quem ele considerava amigo. Foi abandonado pelos outros que ele também considerava amigo. Foi preso por um crime que não cometeu e nós sabemos que ele terminou em morte. Ele sentiu ingratidão da multidão que foi prendê-lo, mas em momento algum ele abriu a sua boca para reclamar, para Bem-vindos a blasfemar. mais um vídeo do canal. Se você gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal. Sempre teremos uma palavra de sabedoria para motivar e edificar sua vida. Graça e paz, meus amados. Estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o pastor Juvenal Lima e é sempre um prazer estar aqui com você. Nós começamos aqui no vídeo anterior uma série denominada As Fases do Sofrimento de Jesus. Nós fizemos uma breve introdução a partir da oração que Jesus fez no jardim do Getsemane, e hoje nós vamos explorar o momento da sua prisão. Então, se preparem, você que gosta de ler a Bíblia, dá uma pausinha no vídeo, vai lá, pega a tua Bíblia, reserve agora um tempinho para você fazer esse devocional com Deus, acompanhe a leitura. Eu estava ouvindo ontem uma pregação do Thiago Brunet, inclusive eu vou mencioná-lo mais tarde novamente, mas na pregação de ontem ele falou: não acredite no que os pregadores dizem, confira se está de acordo com a Bíblia. Então, muitos pregadores hoje, eles estão pregando, e aí você pensa que é Deus falando com você e na verdade são palavras persuasivas, palavras de ilusão para te enganar e muitas vezes até tomar o teu dinheiro. Mas a palavra que eu tenho pregado é uma palavra fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia. Por isso eu te convido, pegue a Bíblia e confere os textos comigo e vamos estudar junto e aprender o que o Pai quer nos ensinar através dessa história. A prisão de Jesus é um evento crucial nos evangelhos. Ela marca o início do sofrimento que ele suportou por amor à minha e à sua vida. Eu quero, junto com vocês, analisar nesse vídeo 5 diferentes comportamentos das pessoas que estavam envolvidas nesse evento. O primeiro comportamento que nós vamos analisar é o comportamento de Judas, aquele que o traiu. E para isso eu convido você a abrir comigo a tua Bíblia, ou se você não pode abrir a Bíblia, pelo menos então registra aí que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e nós vamos ler do 47 ao 50, que diz assim: enquanto ele ainda falava, ele quem? Jesus. Então, enquanto ele ainda falava, veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos do povo. Ora, o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é o homem, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, mestre, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Pense nisso. Quem era Judas? Um amigo próximo, alguém que caminhou com Jesus por 3 anos, viu os seus milagres, ouviu os seus ensinamentos e assim, do nada ele decidiu traí-lo? Bom, primeiro que isso é um lembrete para que nós possamos entender que às vezes, de onde a gente menos espera, é que vem o traidor, ou é que vem a traição. Mas a pergunta é, será que Judas realmente o traiu do nada? Será que ele decidiu isso simplesmente porque não tinha nada melhor para fazer? Vamos entender um pouquinho o caráter de Judas, vamos entender o que levou Judas a ter esse comportamento, a se comportar dessa maneira. É claro que a história nos revela que foram 30 moedas de prata, mas o que realmente isso significava para Judas? Vamos conhecer um pouquinho da história de Judas. Eu quero
convidar você a ir comigo agora para o Evangelho de João, no capítulo 12, e dos versos 1 ao 6, tem uma história muito interessante. E eu preciso ler essa história para você, para que você entenda que não são minhas palavras, são palavras de Jesus registradas pelos evangelhos. Então, João, capítulo 12, do verso 1 ao 6, está dizendo assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, ou seja, 6 dias antes desse jantar, onde Judas iria traí-lo. Então vamos lá. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, aquele que tinha falecido e que ele ressuscitou. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, perguntou: Por que não vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Agora olha a observação que eles colocam aí no versículo de número 6. Ora, Judas disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque ele era ladrão. Era ele quem tinha a bolsa das contribuições e tirava o que ali se lançava. Então olha só, Jesus ele tinha um ministério. Ele viajava com os seus discípulos e por onde eles passavam, eles precisavam comer, precisavam se alimentar, precisavam comprar coisas de seu interesse. Então, eles tinham uma bolsa onde eles recebiam contribuições, doações, e quem cuidava desse dinheiro, quem administrava esse dinheiro era Judas. Mas, segundo o relato de João, aqui no capítulo 12, no verso 6, João está dizendo que de vez em quando Judas tirava dinheiro dessa bolsa para uso próprio, porque ele era ladrão. Se você analisar o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, nos versos 10 e 11, está escrito assim: Judas Iscariote, um dos 12 discípulos, foi ter com os chefes dos sacerdotes para entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar dinheiro a Judas. Então Judas começou a procurar, a partir do momento em que os chefes dos sacerdotes prometeram que iriam dar dinheiro para ele se ele entregasse Jesus, Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. Ou seja, praticamente ele começou a premeditar como é que ele iria consumar o ato da traição. A propósito, eu quero aqui abrir um parênteses com vocês para mostrar que quem prendeu Jesus não foram os soldados romanos. Judas foi até o chefe dos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram aqueles homens que deveriam ter sido escolhidos por Deus para cuidar dos assuntos relacionados da lei de Deus. Foi atrás dessas pessoas que Judas foi, e foram eles que deram a ordem para que Jesus fosse preso. Então Judas, qual era o caráter de Judas? Ele tinha uma índole muito má. Ele foi chamado literalmente por João de ladrão. Por quê? Porque ele roubava o dinheiro que deveria ser usado para manter o ministério de Jesus. Ele andou com Jesus vendo tudo que os outros viram, só que ele não teve uma transformação na sua vida. A prova maior disso é que ele usa um beijo para atrair Jesus. Normalmente, beijo a gente dá em quem a gente gosta, em quem a gente ama, uma demonstração de afeto, uma demonstração de amor, uma demonstração de carinho. Então agora ele se aproxima de Jesus e se comporta dessa forma, dando um beijo como um sinal para que aquelas pessoas que foram com ele pudessem identificar e prender Jesus. Por que ele se comportou dessa maneira? Porque ele se comportou exatamente segundo o seu próprio caráter. Judas
se comportou segundo o seu próprio caráter. Nós temos um outro personagem nessa história que eu quero analisar aqui, avaliar com você o comportamento dele, que é o comportamento de Pedro. No Evangelho de João, capítulo 18 e o verso 10, está dizendo assim: Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Primeiro, mais uma evidência de que não eram os soldados romanos. Veja que era um servo do sumo sacerdote que estava lá para prender Jesus. Qual foi o comportamento de Pedro diante dos opressores de Jesus? Pedro se demonstrou emotivo, sanguíneo e autoconfiante. Ele confiou no poder da sua espada, ele confiou no poder da sua força. Eu falei para vocês que eu ia mencionar Tiago Brunet de novo, é porque na mensagem que eu ouvi ontem, ele falou que existem 3 maneiras de nós identificarmos o caráter de uma pessoa. Nós conseguimos identificar o caráter de uma pessoa quando ela está passando por um momento financeiro muito difícil, por um período de escassez muito difícil, por um problema pessoal muito difícil. Você conhece o caráter de uma pessoa. Ou quando essa mesma pessoa está passando por um momento de fartura, tem muito dinheiro, tem poder, tem autoridade, você conhece o verdadeiro caráter dessa pessoa. Mas também você consegue conhecer o caráter da pessoa quando ela está passando por uma confusão. Imagine no trânsito, alguém passa no trânsito e fecha uma pessoa e xinga e levanta o dedo e ofende. No momento de briga, no momento de tensão, no momento de pressão psicológica no trabalho, no momento de uma perseguição no ambiente de trabalho, numa contenda entre família, ou seja, no momento de uma pressão psicológica, no momento de uma discussão, como é que você se comporta? Pedro revelou o seu caráter. Ele se mostrou sanguíneo, se mostrou emotivo e confiou mais na força da sua espada. Outro comportamento que nós vamos avaliar aqui é o comportamento dos discípulos. No Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 26 e na parte B do versículo de 56, nós lemos: Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Quando eu cheguei nesse ponto, quando eu cheguei nessa parte, eu confesso a vocês que a minha pretensão era falar que apesar dos discípulos terem abandonado a Jesus, Jesus permaneceu calmo. Jesus permaneceu ali esperando as coisas acontecerem como tinham que acontecer. E eu ia, sinceramente, levar a minha linha de raciocínio para como foi que Jesus lidou com essa situação. Mas quando eu cheguei nesse texto e que eu comecei a ler, os discípulos fugiram porque ficaram com medo. O Espírito Santo de Deus me levou a me lembrar dos cristãos perseguidos. É muito normal, é muito comum nós ouvirmos que há cristãos sendo perseguidos e martirizados por amor de Cristo em outros países. Inclusive, quando eu estava preparando esse material, eu fiz uma pesquisa e eu encontrei um site denominado Portas Abertas. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link desse site. Não estou ganhando nada com isso, é mais para informativo mesmo, para que vocês possam entender a situação dos nossos irmãos no mundo. E nesse site chamado Portas Abertas, ele traz notícias atualizadas durante todos os anos. Há 30 anos eles vêm fazendo pesquisas para saber como anda o índice da perseguição dos cristãos pelo mundo, e assustadoramente eles têm alguns números registrados nesse site. Eu quero chamar a sua atenção para os seguintes números. Existe hoje mais de 365 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos em todo o mundo. Existe também um número, e é interessante que o número está bem preciso, que num período de um ano foram mortos 4.998 cristãos por amor a Cristo. Agora, o que leva essas pessoas a se martirizarem, o que leva essas pessoas
a não desistirem, o que leva essas pessoas a estarem dispostas a morrer pelo Evangelho e a morrer por amor a Cristo. É porque um dia o Espírito Santo de Deus entrou em seus corações, fez ali uma morada, fez ali uma transformação, a ponto de agora elas estarem dispostas a entregarem a sua própria vida por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo. É por isso que nós estamos agora analisando alguns comportamentos, como Judas se comportou, como Pedro se comportou, como os discípulos se comportaram, mas nós vamos ver mais na frente que depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou e depois que Jesus foi ao céu, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vier, ele vos dará poder, ele vos dará autoridade para pregar o Evangelho, para fazer sinais, prodígios e maravilhas. E a Bíblia fala então que a partir do momento em que esses mesmos discípulos que fugiram apavorados, que fugiram de medo, o próprio Pedro que traiu Jesus, quando foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia relata que ele então começa agora a pregar o Evangelho de Jesus, e logo na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas se convertem a Jesus. E nós vemos na sequência que todos esses discípulos sofreram perseguição, e com exceção de João, todos eles foram mortos por amor ao Evangelho. Ou seja, eles pararam de fugir, eles pararam de correr, e agora eles enfrentavam todas as perseguições, todos os desafios para cumprir o ID de Jesus. O apóstolo Paulo, ele não viveu com Jesus, ele não foi apóstolo de Jesus enquanto Jesus estava na terra, mas ele teve um encontro com Jesus, segundo relatos bíblicos, né? Jesus então apareceu para ele numa luz muito forte, falou com ele, ele entendeu claramente que era o próprio Jesus falando com ele, e quando ele tem esse encontro com Jesus, diz a Bíblia que ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, apenas orando. E quando ele foi visitado por Ananias, que orou por ele, diz a Bíblia que ele foi cheio do Espírito Santo. E agora, cheio do Espírito Santo, lá na frente ele vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo chegou num ponto em que Deus espera que você e eu cheguemos. Qual é esse ponto, pastor? É o ponto que nós possamos olhar para Deus e falar: Senhor, eu quero te servir, e além disso, nada mais importa. O Senhor quer que nós o busquemos até que nada mais importe. Nem a sua vida, nem a convivência com seus familiares, nem o seu trabalho, nem o seu emprego, nada, nada, nada. Não estou dizendo que você tem que abandonar a família a troco de nada, não estou dizendo que você tem que amanhã pedir demissão no teu emprego e sair. Não. Viva na direção do Espírito Santo de Deus. Mas se você tiver que abandonar a família, se você tiver que abandonar emprego, se você tiver que abandonar aquilo que você mais ama, por amor ao Evangelho e por amor a Cristo, não hesite. Viva o Evangelho de Cristo até que nada mais importe. Continuando, analisando aí o comportamento das pessoas, existem também as pessoas que foram prendê-lo. Como eu fiz questão de dar ênfase nesse assunto, não foram, diferente do que muita gente ensina, diferente até de muitos quadros que a gente vê pintados nas paredes ou na internet, não foram os soldados romanos que foram prender Jesus. A Bíblia diz que quem foi prender Jesus eram os príncipes dos sacerdotes, tanto que Malco, aquele que Pedro cortou a orelha dele, era um dos servos do sumo sacerdote. A Bíblia também fala que foi uma multidão de pessoas armados de espada e porretes, ou seja, pedaços de madeira que eles levaram lá para agredir Jesus. Acha que soldado romano vai andar com arma feita de madeira, de porrete? Então não eram soldados romanos, eram pessoas simples, pessoas da multidão.
E olha como que essas pessoas se comportam. Elas vão lá para prender Jesus demonstrando o quê? Demonstrando ingratidão. Jesus, durante os 3 anos do seu ministério, sem contar que antes ele até morou ali, ele viveu na região, mas durante o seu ministério ele curou, ele ressuscitou, ele multiplicou pães, ele transformou água em vinho, ele fez inúmeros milagres. A Bíblia fala que a quantidade de milagres que Jesus realizou foram tantos que, se fossem para ser escritos, não haveria livros suficientes para registrá-los. Ou seja, Jesus fez milagres incontáveis. Para quem? Para essa mesma multidão que foi agora para prendê-lo. Então, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, nos versos 48 e 49, Jesus diz assim: vocês saíram com espadas e porretes para prender-me como se eu fosse um salteador, como se eu fosse um bandido, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias eu estava com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Ou seja, Jesus está olhando agora para essa multidão e ele está enxergando a ingratidão e a cegueira em seus olhos. Eu quero hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, convidá-lo a ficar atento a esse tipo de comportamento, porque muitas vezes Jesus ele tem nos abençoado, muitas vezes Jesus ele tem realizado milagres nas nossas vidas, milagres na igreja que frequentamos, milagre a todo tempo. Jesus está ansioso por nos abençoar, mas diante de qualquer dificuldade pelas quais nós passamos, nós demonstramos sentimentos de ingratidão a Deus, sentimentos de ingratidão a Jesus, e muitas vezes não com espada, não com porretes, mas com o nosso próprio comportamento, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós falamos, da maneira que nós agimos, nós também estamos como que se estivéssemos agredindo a Jesus numa demonstração de ingratidão diante de tanto que ele tem feito por nós. Então, que nós possamos aprender com esses comportamentos. Agora, o comportamento mais importante que nós precisamos aprender, e esse eu sugiro que nós possamos até seguir como exemplo, é o comportamento de Jesus. Primeiro, vamos ver como que Jesus se comportou diante do comportamento de Judas. Em Mateus 26, no versos 48 ao 50, está dizendo assim: e o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, prendei-o. Então, Judas já tinha combinado com aqueles que iriam prender Jesus que o sinal seria um beijo. Quando ele se aproximou de Jesus, ele o saudou, o chamou de mestre e o beijou. Então o texto diz assim: o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Veja que Jesus o tempo todo conhecia o coração de Judas. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Mesmo assim, Jesus continua o chamando de amigo. Esse momento em que Jesus olha para Judas e o chama de amigo, eu não sei você, mas eu entendo que Jesus está olhando para ele e está dizendo: apesar de tudo, eu ainda te amo. Apesar de tudo, eu te perdoo. Se Judas, diante dessa declaração, tivesse parado um só momento, tivesse se arrependido, porque a Bíblia diz que ele sentiu remorso, ele não se arrependeu, mas se ele tivesse se arrependido, tivesse se humilhado, assim como Pedro traiu Jesus 3 vezes, mas ele chorou amargamente e se arrependeu. Judas também chorou amargamente, mas cometeu suicídio e não se arrependeu. Então, como que Jesus se comportou? Amando e perdoando. E diante das pessoas que foram prendê-lo, como que ele se comportou? Em João, no capítulo 18, dos versos 4 ao 11, a narrativa diz o seguinte: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: sou eu.
e Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, ele disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Uau! O texto fala, sou eu, mas no original nós sabemos que ele disse, eu sou. Essa expressão, eu sou, é o próprio nome de Deus. Quando Moisés estava lá no deserto conversando com Deus, que Deus estava o chamando para libertar o povo de Israel, que eram prisioneiros no Egito, escravos no Egito, Moisés perguntou para Deus, e se perguntarem sobre o teu nome, o que eu respondo? E Deus disse, apenas diga, eu sou. O eu sou me enviou. O eu sou é o nome do Deus Jeová Todo-Poderoso. Quando Jesus pronuncia essa palavra, a quem vocês buscai? E eles falaram, estamos buscando por Jesus. Ele falou, eu sou. O poder foi tanto que a Bíblia diz que eles recuaram e caíram por terra. Tamanha era a unção e o poder sobre a vida de Jesus. Em Filipenses, capítulo 2, versos 9 ao 11, Paulo vai dizer assim, pelo que também Deus o exaltou, está falando de quem? Está falando de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus é poderoso. E quando ele disse, sou eu, as pessoas recuaram e caíram perante tamanho poder. Mas daí eles se levantaram, ficaram em pé de novo ali, sem saber, sem entender muito o que estava acontecendo, e Jesus perguntou de novo, a quem vocês estão buscando? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu, eu já vos disse que sou eu. Se vocês estão buscando a mim, deixa ir estes, ou seja, os discípulos, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, os que me deste, nenhum deles perdi. Havia uma promessa, Jesus havia feito uma oração ao Pai, e ele disse que ninguém se perderia daqueles que ele escolheu. Ou seja, mesmo no momento de prisão, mesmo no momento em que ele sabia que ia começar a sua tortura, ele não deixou de se preocupar com os seus discípulos. Ele estava preocupado com a sua segurança. E ele falou, é a mim que vocês estão procurando? Então pode me levar, mas deixa eles ir. O amor de Jesus, o amor de Deus, leva-o inevitavelmente a cuidar de nós o tempo todo. Então não se preocupe, o Pai te ama, Jesus te ama. E a palavra do Senhor fala que quando Deus opera, ninguém impede. Quando Deus age, ninguém impede. No Evangelho de João, ainda no capítulo 18, no verso 10, está dizendo que quando Pedro saca da espada para ferir o servo do sumo sacerdote, Jesus fala para ele, Pedro, coloca a tua espada de volta na bainha. E aí ele fala, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ou seja, lembra que nós falamos no vídeo anterior que na oração do Getsemane, ele tinha orado ao Pai e tinha pedido ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, seja feita a tua vontade. E ele entendeu que a vontade do Pai era que ele bebesse o cálice. Então, voluntariamente, ele decidiu beber o cálice, e foi por essa razão que ele não lutou, que ele não resistiu, que ele não reagiu. Prova disso é que há um momento em que ele fala assim, se eu quisesse, eu clamaria ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos para me guardar, para me proteger. Enquanto eu estava preparando esse material, eu me lembrei desse momento em que Jesus fala isso, né? Que ele enviaria 12 legiões de anjos. E eu me lembrei que lá no Velho Testamento tem uma história que fala que quando o rei Senaqueribe foi atacar o povo de Deus, os soldados estavam todos lá acampados, esperando o momento certo para atacar, mas diz a Bíblia que Deus mandou um anjo, e matou 185 mil soldados.
apenas um ano, matou 185 mil soldados. E Jesus fala: eu tenho à minha disposição 12 legiões de anjos. Mas eu ouvi um pregador outro dia dizendo, ele abriu mão de 12 legiões de anjos para escolher 12 homens para pregar o Evangelho, para cumprir o seu ID. E é através desses homens que hoje eu e você estamos aqui ouvindo essa palavra poderosa, essa palavra libertadora, essa palavra transformadora. Então Jesus se entregou voluntariamente. E além dele se entregar voluntariamente, nós vemos que no momento em que ele estava chamando a atenção de Pedro, ele estava querendo dizer assim: Pedro, não é com violência que a gente resolve as coisas. Não é com violência que nós vamos nos defender. Guarda a espada. E aí eu aprendo, amados, que isso se aplica também às nossas emoções. Coração ferido fere. Se você hoje tem o seu coração ferido, e se você hoje, por causa das feridas do teu coração, tem bebido cálices amargos, se por causa das feridas do teu coração você tem ferido outras pessoas, eu quero convidar você hoje a guardar a sua espada do ódio, guarde a sua espada da falta de perdão, guarde a sua espada do rancor, da amargura, das lembranças negativas e comece a fazer uso da espada que é a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é como água que entra na tua alma e que vai te limpando de todo ódio, de todo medo, de toda tristeza, de toda amargura e faz com que você comece então agora a se alinhar ao comportamento de Jesus. Eu quero encerrar te convidando a ler comigo um texto do profeta Isaías que está no capítulo 53, nos versos 7 e 8, que diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, o profeta repete, ele não abriu a sua boca. Eu aprendo aqui, amados, que Jesus foi traído por quem ele considerava amigo. Foi abandonado pelos outros que ele também considerava amigo. Foi preso por um crime que não cometeu e nós sabemos que ele terminou em morte. Ele sentiu ingratidão da multidão que foi prendê-lo, mas em momento algum ele abriu a sua boca para reclamar, para blasfemar, para culpar a Deus ou para culpar alguém. Quando ele abria a boca, era para trazer uma palavra de amor. Quando ele abriu a boca para falar com Judas, ele disse amigo. Quando ele abriu a boca para falar com Pedro, ele falou guarda a espada. Que nós possamos, através das nossas orações, pedir que o Espírito Santo de Deus nos capacite a seguir tamanho exemplo de amor, perdão e submissão à vontade do Pai. Enquanto Jesus viveu nessa terra, ele foi 100% submisso à vontade do Pai. Que assim possamos ser você e eu, para que nós consigamos atingir um nível um pouco maior de maturidade. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Curve a tua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa palavra bendita, palavra maravilhosa, que nos mostra, Pai, que nós temos a opção de escolhermos como vamos nos comportar diante das situações adversas que aparecem no nosso dia a dia. Foi dito aqui, Senhor, que quando nós estamos bem, nós nos comportamos de uma forma, quando nós estamos passando pela prova, nós nos comportamos de outra forma, quando nós estamos sendo afrontados, humilhados, nós nos comportamos de outra forma, mas todas essas formas que nós nos comportamos pela nossa vontade, pela nossa maneira de viver, até pelo nosso caráter, são comportamentos negativos que nos distanciam de Ti. Mas a Tua palavra fala que quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, Pai, que o velho homem, que a velha mulher, que antes habitava, que antes dominava,
e que antes se comportava de uma forma negativa possa definitivamente morrer, que morra o velho homem, que morra a velha mulher e que possa nascer uma nova criatura regenerada, transformada, que se comporte para agradar ao Senhor, que se comporte para ser exemplo, que se comporte para constranger no amor, que possamos ter paciência, que possamos ter resiliência, que possamos ter empatia, que possamos ter compaixão, para que possamos, através do nosso comportamento, fazer com que as pessoas queiram viver uma vida santificada ao Senhor. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. E se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero convidar você a fazer isso comigo agora. A palavra do Senhor diz em Romanos 10 e no verso 10 que nós cremos com o nosso coração para a justiça, mas confessamos com a nossa boca. É preciso que você confesse com a sua boca. Eu quero convidar você então a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E eu sempre explico aqui no meu canal. Algumas pessoas falam: pastor, eu até queria aceitar a Jesus. Mas eu fumo, eu bebo, eu cometo adultério, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmão, não importa o que você faz. Minha irmã, não importa o que você faz, não importa como você está. Hoje você faz o que faz e está como está onde está, justamente porque você está distante de Deus e você é escravo de Satanás, escrava de Satanás, e você não consegue se libertar sozinho. Mas Jesus, ele promete que nós teríamos vida e vida com abundância. A palavra do Senhor fala que ele veio para nos libertar. A palavra do Senhor fala que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. E Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo isso. Então é a verdade que vai te libertar. Você quer se libertar de alguma coisa? Conheça a verdade. Entregue-se à verdade. Eu quero orar com você. Quero convidar você a fazer essa oração comigo. Eu quero propor a você que desafie o próprio Deus. Como assim, pastor? Desafiar a Deus? Sim. Ore e diga: Pai, o Senhor disse que se eu me entregasse a Ti, o Senhor transformaria a minha vida e me libertaria. Então eu quero ser liberto do vício. Eu quero ser liberto disso. Eu quero ser liberto daquilo. Eu não vou nem detalhar aqui porque eu não quero fazer nenhum tipo de discriminação com relação àquilo que te aprisiona. Mas se é algo que te aprisiona e que te incomoda, o Espírito Santo de Deus vai te libertar. E olha, tem pessoas que elas são aprisionadas e elas nem se incomodam mais porque a consciência já está cauterizada, porque elas não conhecem a verdade. Então até aquilo que você pensa que é normal, até aquilo que você pensa que é aceitável pela sociedade, se isso estiver indo contra a vontade de Deus, o Espírito Santo também vai te mostrar, também vai te convencer e também vai te libertar disso. Basta que você só se entregue e Ele fará o que precisa ser feito. Faça comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é Deus, reconheço que o Senhor desceu do céu, se fez carne, morreu na cruz, derramou o seu sangue para perdoar os meus pecados. Eu reconheço que sou pecador e preciso mesmo do teu perdão. Então agora eu te peço, perdoa os meus pecados, lava-me todas as minhas iniquidades. Eu te confesso como meu Senhor e como meu único e suficiente Salvador. Eu te recebo em meu coração e te peço, recebe-me e escreve o meu nome no livro da vida. Amém, amém e amém. Pai, eu quero agora
orar por essa pessoa que acabou de fazer essa oração, por essa pessoa que acabou de entregar a vida ao Senhor. Eu peço, Pai, recebe-os como teus filhos, escreve os seus nomes no livro da vida, perdoa todos os seus pecados, lava todas as suas iniquidades, que a partir desse momento eles possam ser novas criaturas e possam ter a vida transformada pelo Senhor, que haja libertação total em suas vidas para a glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você entendeu que o objetivo desse canal é levar o Evangelho de Jesus para o máximo de pessoas, o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho sem rodeios. Se você tem entendido que o objetivo desse canal é isso, é pregar a palavra de Deus, quero convidar você a curtir esse vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreve no meu canal, ative o sininho para não perder nenhuma pregação nova. Toda semana nós estamos postando novas pregações aqui. E é claro, compartilhe esse link com o máximo de pessoas possível para que nós possamos ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!